Olá, eu sou Eduardo Becker, eu sou médico coordenador do Serviço de Medicina Fetal e de Cirurgia Fetal aqui do Hospital Moinhos de Vento e vou explicar um pouco sobre a minha especialidade, o que a gente faz e como a gente pode ajudar os nossos pacientes. A medicina fetal é uma parte da obstetrícia, então ela faz parte do atendimento pré-natal. Só que ao invés de estar mais focada na gestante, está mais focado mesmo no bebezinho, no feto. Como que a gente pode ajudar quando o nenê tem alguma dificuldade, quando não está se desenvolvendo bem. Tem alguns pontos de checagem que a gente faz durante o atendimento pré-natal que são bastante importantes. Checar se o ambiente materno e fetal estão se desenvolvendo de uma maneira adequada. Durante a gravidez, seria bom que se fosse feito pelo menos 3 exames. Um em torno de 12 semanas, que é o que a gente chama de avaliação do primeiro trimestre. Um em torno de 20 a 24 semanas, que é a avaliação do segundo trimestre. Um outro teste lá por 32, 36 semanas. Cada teste desse tem um objetivo diferente e a gente contribui de uma forma diferente. Então, no teste de primeiro trimestre, que a gente chama de rastreamento do primeiro trimestre, a gente checa como é que está o desenvolvimento do nenê, como é que está o crescimento do nenê, alguns pontos de anatomia, né, formação do cérebro, coração, mãozinha, pezinho, estômago, intestino. Já dá para dar uma palpitada em relação ao sexo do nenê, né, com uma boa acurácia, e essa é a principal atuação nesse momento. Com a avaliação da anatomia, eu posso fazer um segundo teste, que é avaliar risco de alteração genética. É possível, com a avaliação de alguns detalhes específicos desse momento, suspeitar de pelo menos 80% das principais alterações genéticas, que já é um número bastante expressivo. A gente usa também dentro da especialidade, que é bastante informativo das principais alterações genéticas, e quando nós suspeitamos, através do ultrassom, de que existe alguma alteração no nenê, a gente lança a mão dos testes genéticos invasivos, que são aqueles que a gente coloca uma agulhinha lá dentro da barriga, tira um pouquinho de líquido e manda para examinar. O terceiro teste que a gente faz no primeiro trimestre, e que também é importante, é a avaliação de risco de a paciente desenvolver pré-eclâmpsia, que é a pressão alta na gravidez. O quarto teste que a gente faz é uma avaliação preliminar do risco de parto prematuro. Essa avaliação ela é importante que a gente faça de novo no segundo trimestre, mas no primeiro trimestre a gente já tem uma ideia do risco que essa paciente pode ter de ter um trabalho de parto muito cedo, e também nós temos condições de tratar essa paciente para prevenir um nascimento extremamente precoce. O segundo trimestre de gravidez, que é entre 20 e 24 semanas, é uma janela de oportunidade que a gente tem para também avaliar informações bastante importantes para o acompanhamento pré-natal. O primeiro deles é que a gente pode avaliar a formação, né, os órgãos do nenê de uma maneira bem completa, do cabelo até o dedão do pé. É um exame muito detalhado que dá muitas informações. Por que a gente faz isso? Porque se eventualmente o nenê tem alguma alteração, algumas delas a gente já trata dentro do útero mesmo, no período pré-natal, e essa é uma das coisas que a gente faz aqui no Hospital Moinhos de Vento, que é cirurgia fetal, ou planeja o parto desse nenê para ser atendido logo depois. Então a gente consegue, dentro aqui da medicina fetal, do nosso hospital, montar um grupo de especialistas para que a gente dê um atendimento específico para aquele nenezinho, para exatamente o que ele precisa. Então essas são as nossas principais ferramentas, de primeiro e de segundo trimestre, para acessar como o nenê está se sentindo lá dentro, porque a gente consegue identificar e prevenir alterações. Uma outra forma que a gente pode contribuir dentro da nossa especialidade é no acompanhamento do crescimento do nenê. Você já deve ter escutado isso, é o tal do percentil. É o lugar que o nenê ocupa numa fila de 100 crianças para determinada característica. Por exemplo, peso, que é o que a gente mais faz. Existem algumas alterações que a gente pode detectar na ultrassonografia durante o atendimento pré-natal que vão necessitar de tratamento, de correção cirúrgica, e às vezes não dá para esperar até o nenê nascer, ou às vezes é melhor não esperar o nenê nascer. Então uma coisa muito bacana que a gente tem aqui no nosso ambulatório de medicina fetal é uma integração entre várias especialidades. Então eu recebo um nenê que vem encaminhado para mim com alguma condição específica, identifico, valido, vejo se de fato tem essa alteração, esse problema, e já identifico dentro do nosso corpo clínico profissionais que vão trabalhar conosco para ajudar diretamente essa patologia. Então a gente pode contar com um urologista, com um pediatra, com um cirurgião pediatra. São várias as possibilidades que a gente tem de interação com outras áreas, e é isso que é a nossa expertise, né? É identificar qual é o problema e ver qual é a melhor forma de ajudar o nenê. Para a gestante que está fazendo o seu atendimento pré-natal, capricha nisso. Faz esses testes quem pede são os obstetras. Qualquer dificuldade que tiver, a gente está à disposição. A gente faz os testes aqui também, e se tiver que fazer o aconselhamento e o tratamento, a gente está aqui para contribuir.